Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de informática aplicada. Essa aqui é a unidade 3, planilhas eletrônicas e fundamentos de bancos de dados. Vamos ver um pouco de conceitos básicos de planilhas eletrônicas e um pouco de fundamentos de bancos de dados, para que vocês tenham uma noção do que isso significa. Planilhas eletrônicas. Então, planilhas eletrônicas são programas projetados para a elaboração de tabelas e planilhas, tá? Os recursos e ferramentas fornecidos pelas planilhas eletrônicas possibilitam efetuar de maneira rápida, produtiva e eficiente uma ótima organização e análise detalhada dos dados, envolvendo cálculos diversos e gráficos. Todo o conjunto de informações que pode ser organizado na forma de uma matriz de colunas e linhas pode ser feito numa planilha eletrônica. Então, esse aqui é o programa mais famoso, o Excel. Ele tem várias barras de ferramentas, tá? Que são utilizadas durante a produção de uma planilha. Então a gente tem aqui barra de ferramentas de acesso rápido. A gente tem aqui as guias, as abas para fazer as configurações da tabela. A gente tem aqui a faixa de opções, com opções de formatação. A barra de fórmula, onde você digita as fórmulas que serão utilizadas em cada uma das células. A barra de títulos que mostra o título do documento. Aqui eu tenho o cabeçalho de linhas e aqui eu tenho a guia de planilhas. Então aqui eu tenho várias planilhas que eu posso adicionar e salvar em apenas um arquivo. Aqui embaixo eu tenho a barra de status, que comumente mostra o resultado de alguns processamentos rápidos numéricos. Então a barra de ferramentas é encontrada na barra de títulos, encontra-se na barra de títulos e contém os ícones mais usados pelo usuário. A barra de títulos contém o nome do arquivo e o nome do aplicativo. A extensão para planilhas no Excel é o XLSX, tá? A versão mais antiga do Word, a versão mais antiga do Excel era apenas XLS. Com a versão nova eles adicionaram o X. Então as planilhas XLSX dizem respeito às planilhas mais novas. A barra de fórmulas mostra o endereço da célula ativa. O título ou o cabeçalho da linha. As linhas são representadas por números dispostos no lado esquerdo da tela principal da planilha. O que é uma célula? É uma unidade de armazenamento de informação. Então, corresponde à interseção de uma linha com uma coluna. E são representadas pela letra da coluna, seguido pelo número da linha. Então, exemplo, A1, M23, AZZ 1543. Na aula prática eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse endereçamento, para quem não conhece. Célula ativa é a célula que está sendo selecionada. Barra de menus contém os menus de acordo com as tarefas relacionadas. Para acessarmos o menu de atalho, não disponível visualmente na tela, clicamos com o botão direito do mouse na célula selecionada. Então, muitas das informações, das tarefas que podem ser executadas, você acessa clicando com o botão direito em cima da célula. A barra de ferramentas contém todos os ícones para a realização das tarefas da planilha. Embora as mesmas tarefas estejam disponíveis nos menus, torna-se mais fácil acessar os ícones. Então aqui é a movimentação dos ponteiros. Então, seta para direita. Então você vai selecionar uma linha para a direita, ou então movimentar para a direita. Seta para baixo. Você vai andar, selecionar a coluna, ou andar a coluna para baixo. No canto da célula existe um atalho que você pode usar para fazer seleções e outros tipos de opções. Esse maisinho você consegue expandir uma mesma configuração para outras células. Essa opção aqui na célula você consegue aumentar ou diminuir uma célula. Aqui é a mesma coisa, só que agora a largura. E essa aqui é a opção para digitação de conteúdo na célula. Alguns atalhos, né?
Caps Lock ou o Shift pressionado, você ativa letras maiúsculas, né? Shift ou seta para cima, acessa a segunda opção da tecla. Alt GR, acessa a terceira opção da tecla. Delete, apaga os caracteres, os numerais. Apaga deslocando o cursor, backspace. E o Tab desloca o cursor para a próxima célula à esquerda. Aí a gente tem o Home e o End, que desloca o cursor para o início da linha ou para o final da linha. O Enter ele desloca o cursor para a célula de baixo. Aqui você pode direcionar para qual célula você quer ir. O Ctrl ele vai acionar funções disponíveis numa célula. O Ctrl Home desloca para o primeiro endereço da planilha, que é a célula A1. E o Ctrl End desloca o cursor para o final da planilha. Page Down move o cursor para baixo. E Page Up move o cursor da tela para cima da planilha. Aí aqui a gente tem algumas configurações básicas, né? Aumentar, diminuir a fonte, negrita, itálico, sublinhado e a cor da fonte da planilha. Lembrando que, como no Word, a gente também tem algumas configurações que são automáticas. Você pode formatar o conteúdo de uma tabela, de uma célula. Você pode colocar em valor monetário, porcentagem, aumentar ou diminuir casas decimais. Você pode mudar também o formato. Pode ser uma data, uma hora, um valor científico, um texto, um número, e você pode configurar como que vai ser esse número. Além disso, você pode formatar o alinhamento, pode formatar a fonte, a borda, o preenchimento, todos através da formatação geral, clicando com o botão direito em cima de uma determinada célula. Toda planilha pode ter informações classificadas. Você vai usar classificar e filtrar, essa ferramenta que tem um funil A a Z. Então significa que você vai poder selecionar algumas coisas e fazer a classificação. Você pode usar o congelar painéis para congelar o cabeçalho de uma planilha para facilitar a visualização. Toda planilha ela trabalha com fórmulas. Então, antes de digitar uma fórmula, você vai usar o sinal de igualdade. Na aula prática, eu vou falar sobre como construir uma fórmula. Então, você usa o sinal de igualdade e usa as funções e os operadores matemáticos que estão disponíveis. Então, por exemplo, na célula C2 eu tenho o número 14. Na célula C3 eu tenho o número 27. Se eu quiser somar os dois, eu uso o sinal de igualdade, C2 mais C3. Quando eu digitar Enter, ele vai fazer o cálculo automático na célula C4. Eu posso tanto digitar C2 mais C3, como eu posso clicar no C2, ele vai mostrar o endereço C2, eu vou digitar mais e depois eu clico no C3 e ele vai mostrar o endereço da célula C3. Ao clicar em Enter, ele vai mostrar. Então as duas formas estão corretas. Você digitando a posição que você quer somar ou você clicando em cima da posição. Quando você clica, ele automaticamente muda de cor para auxiliar. Então você sabe que o C2 é essa parte que está azul e o C3 é essa parte que está verde. Temos os operadores matemáticos para as fórmulas: soma, sinal de mais; subtração, sinal de menos; multiplicação, asterisco; a divisão, a barra; a exponenciação, o circunflexo; e a porcentagem, o símbolo da porcentagem. Temos também operadores, às vezes é necessário: maior que, maior igual, igual, e o diferente.
como eu tenho que usar o teclado, eu uso o diferente como sinal de menor e maior ao mesmo tempo. Temos os operadores lógicos e ou não, verdadeiro ou falso. Temos a concatenação com o sinal i. Temos os dois pontos, sinal de intervalo. Então, por exemplo, ao invés de eu digitar C1, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, C3, o que eu faço? C1, dois pontos, C3. Então, isso aqui é um intervalo que vai do C1 até o C3. Poderia fazer do C1 até o C100. Isso aqui é um intervalo. O ponto e vírgula, a separação. Então, como eu fiz aqui, C1, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, C3. Uma separação que não indica o intervalo. Principais funções: soma, máximo, que é o maior valor de um conjunto de números, o mínimo, a média. No Excel em português você tem que botar o acento. Então, para você acessar essa fórmula média, você vai botar o M e o E acentuado. E ele vai completar para você. Int, para arredondar um número. Log, calcular o logaritmo. Mod, o resto da divisão. Multi, para calcular o produto de dois números. Pi, para resultar o valor do pi. Raiz, calcular a raiz quadrada de um número. Radianos, converter um valor de ângulo em graus para radianos. Graus, para converter um valor de ângulo em radianos para graus. Cálculo do seno, do cosseno, da tangente. Então, se você quiser saber mais fórmulas, você pode pesquisar no Google principais fórmulas Excel e ele vai te dar um resumo sobre todas as fórmulas que estão aqui. Aí nós temos as funções condicionais. Por exemplo, a função se. Como é que ela funciona? Você vai fazer igual, se. Aqui a primeira parte é o teste lógico. Depois o valor se verdadeiro e o valor se falso. Por exemplo, o que seria o teste lógico? A célula C1 ela é menor do que zero, né? Isso aqui é um teste lógico. Ele vai verificar se a célula 1 for menor do que zero. Se a célula C1 for menor do que zero, aí vai ser o valor verdadeiro. Então eu posso, por exemplo, imprimir a palavra negativo. Se o valor for falso, ou seja, se C1 for maior do que zero, eu posso imprimir positivo. Aqui, por exemplo, poderia ter nota maior do que 5. Se a nota for maior do que 5, o verdadeiro poderia imprimir aprovado. Se a nota for menor do que 5, então eu poderia imprimir reprovado. Então eu posso usar a função se para fazer esses testes. Eu posso encaixar se e esse dentro de uma mesma fórmula e posso encaixar se e operadores ou. Então eu poderia botar aqui, ó, se a nota for maior do que 5 e a frequência, né, for maior do que 75%, aí eu poderia escrever aprovado ou reprovado. Eu posso contar quantas células tem determinado valor. Eu posso somar se um determinado valor, né, ele está dentro de uma condição. Por exemplo, eu posso somar o intervalo D2 a D9 se o valor for maior que 7.
Então, se o valor for maior do que 7, eu vou contar no intervalo D2 a D9. Lembra que os dois pontos são um intervalo. Posso gerar gráficos. Tem muitas opções de gráficos, de colunas, de linhas, de pizza, de barra, de área, dispersão. Cada gráfico você pode configurá-lo de maneira diferente, mudar a cor, colocar gráfico 3D, mudar os rótulos, títulos, colocar linhas ou não, modificar a fonte. Então é uma ferramenta bem completa para gerar gráficos. Uma ferramenta que eu acho interessante é a formatação condicional. Então você vai formatar de acordo com o conteúdo da célula. Então, se as notas forem vermelhas, por exemplo, se forem menor do que 5, eu posso configurar para que a célula fique vermelha. E essas são as principais ferramentas do Excel. Vamos falar um pouquinho de banco de dados. Então, os bancos de dados são ferramentas que existem para armazenar uma grande quantidade de dados. Então, se você tem uma empresa, você precisa guardar os dados dos funcionários. Você não vai usar uma planilha. Você pode até usar se a empresa for pequena. Mas para uma empresa grande, ela vai usar um banco de dados. Tá? Então, o banco de dados é uma tecnologia aplicada aos métodos de armazenamento de informações. Tá? Pode ser definido como um conjunto de dados devidamente relacionados. Por dado, podemos compreender como fatos conhecidos, que podem ser armazenados e que possuem um significado implícito. Então, um banco de dados ele possui as seguintes propriedades. Então, um banco de dados é uma coleção lógica de dados com um significado inerente. Uma disposição desordenada dos dados não pode ser referenciada como um banco de dados. Então, uma coleção poderia ser quantidade de vendas, os dados de uma venda, o valor, o lucro, número da nota fiscal. Um banco de funcionários, dados dos funcionários, o nome completo, data do nascimento, a documentação, data de admissão, data de demissão. Tudo isso são informações que podem ser referenciadas usando um banco de dados. Um banco de dados é projetado, construído e populado com dados para um propósito específico. Certo? Então, se ele é para ser usado numa empresa, ele vai ter informações apenas de uma empresa. Se ele é para ser usado num comércio, ele vai ter informações apenas do comércio, de produtos cadastrados, por exemplo. Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, o que é chamado de mini-mundo. Qualquer alteração efetuada no mini-mundo é automaticamente refletida no banco de dados. Então, se eu tenho operações de comércio, ele vai ter um mini-mundo de um comércio. Produtos, vendas, entradas, saídas. Né? E qualquer produto que saia do inventário, ele tem que ser cadastrado no banco de dados. Então, no computador, o conjunto de dados é associado a um conjunto de programas para acessar esses dados. Então, para que vocês fiquem cientes, o programa que gerencia um banco de dados é chamado de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, quando vocês virem esse nome, saibam que ele está relacionado com um programa que é usado para gerenciar um banco de dados. Imagina um banco de dados com 1000 funcionários. Você precisa de um SGBD para gerenciar esse banco de dados. Tá? Então, o principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações. Então, o SGBD serve para gerenciar grande quantidade de informação. Imagina um SGBD que controla os dados de uma fábrica de celulares. Então, ele é gigantesco. Então, o SGBD é responsável por lidar com essa quantidade de informação. Você não vai fazer isso numa planilha. Ele evita a redundância de dados e inconsistência. Um SGBD ele não permite que os dados sejam acessados ao mesmo tempo. Então, dois funcionários colocando a mesma informação, eles não vão usar o banco de dados ao mesmo tempo. Ele facilita o acesso. Você pode criar, por exemplo, uma página na internet para que os funcionários acessem esses dados.
Ele garante a segurança, porque você precisa ter autenticação para acessar esse banco de dados. Ele garante a integridade, porque os dados eles ficam armazenados no banco de dados e é feito backup desses dados, tá? Eles não podem ser modificados por alguém que não tem autorização. E você pode fazer migração. Então, se você paga por um SGBD X, você pode migrar os seus dados para um SGBD Y. A empresa ela não fica presa em cima desses bancos de dados. E ele é tolerante à falha, né? Então, geralmente ele está disponível na internet. Quando não tem internet, você não tem como. Você pode criar uma redundância. Você pode ter 2 links de internet para acessar esse banco de dados. Então aqui, ó, são as aplicações que usam o banco de dados, certo? Aí o banco de dados tem o SGBD, que é o sistema de gerenciamento, e a base de dados. Então, isso aqui que eu falei, você pode ter um SGBD X, mas migrar para o Y. E a base de dados vai junto para o Y, né? Ela não é do SGBD. E as aplicações acessam esses dados através do SGBD. Então, eu posso clicar, criar aplicações para os funcionários atualizarem seus dados. Então, vai ter uma aplicação Z para os usuários atualizarem os dados. E eu vou ter uma outra aplicação para os gerentes manipular essas informações dos funcionários. Como só o gerente tem acesso, então ele vai acessar determinada parte do banco de dados que o funcionário não tem. Alguns exemplos de SGBD que vocês vão ver por aí: MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle, tá? Isso aqui são os símbolos dos bancos de dados. Então, o que tem a ver isso com a administração? Provavelmente, vocês vão trabalhar numa empresa e essa empresa vai ter um banco de dados, né? E quem vai gerenciar esse banco de dados são esses SGBDs. Então, vai ter um profissional responsável por gerenciar. Esse profissional responsável ele vai precisar do administrador para dizer o que vai ser armazenado, como que vai ser gerenciado, que tipo de informação vai estar visível para cada um dos funcionários, né, gerentes, presidentes e tudo mais. Isso aqui é uma cara de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então veja aqui, já tem alguns nomes, dados, né? Isso aqui são os bancos de dados, os bancos disponíveis, né? Funcionário, cliente, né? Os itens do inventário, os vendedores, né? Então tudo isso pode ser cadastrado no banco de dados e a gente pode fazer pesquisas, né, em cima do banco de dados. Isso aqui são nossas referências e por enquanto é isso. Assistam agora a aula prática.